Pessoal, vamos dar continuidade na exposição dos trabalhos do desafio para votação. Tá? Tem mais alguns trabalhos aí para apresentarmos. Não se esqueçam de anotar o número do trabalho que vocês se identificaram mais, ir na plataforma do Classroom, pegar o formulário e indicar, fazer o seu voto para nós selecionarmos os melhores trabalhos. Vamos lá? Tá aí. O próximo trabalho é o número 19. Se você gostou desse, vote no 19. Repitam comigo, vivemos numa democracia. O trabalho do Pedro. A imagem, como eu coloquei no início, pode até pegar uma chargem e o aluno precisa complementar com um pensamento dele através do texto ou do diálogo, uma frase ou um diálogo. Aqui temos um general ali, né, ditando uma condição de democracia. E muitos generais não usam farda, muitas vezes usam colarinho branco, gravata, e muitos têm um discurso bem maleável em relação à democracia, mas usam o sistema de hipnose das massas, né? Bacana a contribuição do Pedro. Trabalho número 19. Se você gostou desse agora, o trabalho é número 21 e a contribuição do Vitor e do Luan. A democracia é uma forma onde a maioria decide o que é bom para todos. Porém, devemos ter em mente que o bom para a maioria infelizmente não significa que será bom para todos. Mas ainda assim atualmente parece ser a forma de governo mais justa, ou deveríamos dizer menos injusta. Bacana. Essa reflexão do Victor e do Luan, também coloca a democracia como o estado mais adequado, porém questiona o ideário democrático, né? Lá que iniciou lá na França com o pensamento liberal, fraternité, égalité e liberté. Então nós vemos nesse desenho que o Victor e o Luan colocaram para nós a tremenda desigualdade social que está em um governo democrático. Né? Então a nossa democracia ela está caminhando ainda, porém está num momento crítico à democracia. Tá? Temos que perceber isso. A democracia no Brasil nunca chegou a ser uma grande democracia, mas está num dos seus momentos mais críticos, confrontos de poder, a corrupção se alternando em esferas, em um determinado momento no executivo, no judiciário, no legislativo. Nós vemos isso hoje por intermédio da mídia e uma articulação da mídia em relação à informação do que ocorre nessas esferas. Beleza, boa contribuição do Victor e do Luan. Temos agora a Bruna e o trabalho dela número 22, e ela colocou alguns elementos da democracia. A sociedade, pois a democracia é uma das formas de governo que tem essencialmente esse princípio de olhar para a sociedade, que a sociedade seja representada, tenha representatividade nos poderes. Nós já estudamos aí, né, o absolutismo, sem dizer outras formas de governo autocráticas, né? Então a democracia pressupõe um estado de governo democrático, pressupõe uma condição da sociedade mais participativa. Está ali as pessoas, está ali um livrinho com as leis, a nossa Constituição. Ela identificou também o cidadão provavelmente como elemento fundamental no processo democrático, a urna eletrônica, o respeito, o equilíbrio dos poderes, ficou bacana aquilo ali, a educação, a escolha, o povo, muito legal. Não consigo identificar o que está escrito dentro da cruzinha vermelha, mas esses elementos, a bandeira, né, bandeira brasileira,
que a democracia se entende por um Estado nacional democrático. Muito bom. Trabalho da Bruna também. Vamos lá, quem quiser votar nesse trabalho, número 22. O número 23 é uma charge pronta que a Daphne e a Giovana pegaram. Eu pedi para acrescentar um diálogo ou uma frase. Então, o que a Daphne e a Giovana acrescentaram aqui é o seguinte. O casal assiste um jornal que diz que um político roubou 100 milhões de reais. Pessoal, se nós formos pôr na ponta do papel, na ponta da caneta, o que nós sabemos de valores, é incrível como que o Brasil ainda aguenta. E a parte que não sabemos é incrível realmente todo esse processo de corrupção. E então a esposa pergunta para o marido, político é quem, ela comenta, né? Político é quem ajuda as pessoas, amado. E ele diz, amor, o que é um político, né? Então fica aí essa ideia de que o político é uma criatura realmente, no Brasil, infelizmente, com uma visão extremamente desgastada. Está aí a contribuição da Daphne e da Giovana. Se você quiser votar no trabalho da Eduarda e da Radassa, o número é 24 e elas foram ousadas ali, né? Colocaram 3 lobos. E ali a armadilha ou democracia? Esse questionamento é importante. Procurem ver com bons olhos, né? Para nós formarmos uma sociedade com uma educação democrática e política, nós precisamos pensar esses assuntos, né? Eleições do Rebanho 2020. Está ali as ovelhinhas e os lobos conduzindo o processo eleitoral e realmente a discussão política no Brasil, como eu falei, o momento democrático no Brasil ele é bastante complicado, pois a discussão política no Brasil, no meio acadêmico, nas faculdades e nas escolas, apesar de partidos políticos defenderem a política na escola e algumas instituições representativas de partidos políticos falarem muito dessa ação política na escola, ela não acontece. Quando acontece é partidária, com bandeiras políticas e não discussão do trabalho desses indivíduos ditos representantes sociais num nível que já foi visto no Brasil nas faculdades e nas escolas. E nós estamos num momento crítico em relação à nossa democracia. Muito bom, Eduardo e Radassa. O Eduardo colocou a democracia com alguns elementos ali também, né? Temos algumas pessoas de mão dadas, ele colocou um índio, talvez um colono ali, alguém que parece ser um médico, as mãos, né, do povo, provavelmente representando o povo, o voto, o político e a falácia política através... Eu espero estar entendendo, Eduardo, o que você está passando aqui. O discurso político é a falácia política através ali daquele aparelho ali, né, para falar ao público. Muito bem, essa também é outra discussão, né, que precisa se ter em relação à democracia, dessa falácia, e poucas pessoas sequer se lembram das propostas do seu candidato, né? É uma cultura que está sendo desenvolvida no país. Eu, como tenho um pouco mais de idade do que vocês, me lembro bem das discussões políticas mais profundas e a nossa democracia precisa retomar uma condição mais adequada e as novas gerações precisam trabalhar essa perspectiva. Muito bom, Eduardo, número 25, para quem quiser votar nesse trabalho. A Isabelle fez aqui uma chargezinha engraçada, mas com fundo real, né? Passa para cá o seu dinheiro, todo o seu dinheiro. O ladrão diz para o indivíduo. O indivíduo diz, calma, eu sou um deputado. Opa, então, nesse caso, passa para cá o meu dinheiro. Aquela ideia que nós temos de que o político ele é um usurpador do dinheiro público e que os hospitais que não têm macas, não têm leitos, não têm medicamento,
a segurança, a saúde, a educação, a infraestrutura das cidades e tal, e que o dinheiro que não chega está indo para o bolso desses indivíduos e seus sequazes. Sabemos que isso existe, é pertinente também o que a Isabelle colocou. É isso aí, Isabelle. Número 26, para quem quiser voltar no trabalho dela. Temos, que efeito bonito, temos agora o trabalho da Jéssica. A Jéssica apavorou aqui no trabalho, hein? Uma mão com sofreguidão, né? Tá clara a sofreguidão da mão, que está segurando um país com muitas cores e muitas sombras e cores confusas, que passa uma ideia, né? Cada um faz aí a sua interpretação. Se não possui transparência, se não transmite liberdade, se não permite igualdade, se não é justo ao povo, não podemos chamar de democracia. A Jéssica fez uma colocação em relação à provocação, né? Vivemos uma democracia, né? Podemos chamar de democracia. Bem, não existe uma democracia ideal no mundo, mas existem democracias muito evoluídas em relação à transparência. A transparência se dá pelas instituições democráticas bem estabelecidas. O Ministério Público, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal, esses são as 3 sagradas instituições de uma democracia considerada democracia desenvolvida. Em Taiwan, considerado um país que estava numa situação democrática pior que o Brasil, eles fizeram um trabalho semelhante à Lava Jato e teve um apoio da população muito grande em detrimento às jogadas da mídia, como acontece no Brasil. O processo avançou. A promotoria no Brasil, e a promotoria é uma das principais instituições democráticas, ela trabalhou 2 anos em cima de 10 ações para inviabilizar até um certo ponto a corrupção no Brasil. Não teve apoio popular e foi meio que deturpado pela mídia. Não aconteceu isso em Taiwan. E Taiwan conseguiu implantar, dessas 10 ações, não foram 10 lá, conseguiram implantar 2. 2 ou 3, não tenho certeza agora. Essas 2 ou 3 ações, só essas 2 ou 3 ações, levaram Taiwan para a sua democracia estar colocada em 17º lugar. Incrível, né, pessoal? Incrível a situação do povo brasileiro em relação ao seu olhar para a democracia. Muito importante esse trabalho aqui da Jéssica. Valeu, Jéssica, parabéns. Número 27, para quem quiser voltar para Jéssica. Temos mais ainda, número 28, aqui a Daphne e a Giovana, um trabalho manual. Esse contorninho aí fui eu que fiz, tá? Pois a imagem é uma foto, eu tive que ali circundar a foto. E a Daphne e a Giovana colocam a importância do voto. Muitas vezes não temos muita opção para votar para presidente, né? Ou para governador, mas é todo um processo, né? E o voto faz parte desse processo. Certo? Amigos, amigas, identificar talvez alguns representantes a nível de vereadores, né? É um processo que nós todos temos que estar lutando. Não é interessante desistir, né? Pois se desistimos de coisas assim, parte da nossa visão de mundo perde sentido. Concorda comigo? Mesmo que não consigamos os resultados que nós sonhamos. Vamos adiante. Será que tem mais um? Opa! 29. Nossa, 29 contribuições já, hein? O Luan e a Sara trouxeram uma arte muito bacana, né? E escrito na bandeira, nos declaram democráticos, sem voz, sem expressão, só passamos a ser mais um na multidão. Legal. Sempre com a visão libertadora, a visão não alienada, não estereotipada de um cidadão consciente. Não é interessante a visão ver todo esse processo que não é na sua maior parte positivo para a sociedade brasileira, o processo da democracia brasileira, de forma reativa, de forma negativa.
O interessante é estar acima do galinheiro, né, e poder enxergar um pouco mais para fazermos a nossa parte, um dia termos a democracia melhor. Se não tivermos a nossa parte, nós estaremos fazendo. E essa colocação aqui é muito importante, porque você se vê com voz na democracia, você se vê com expressão, você se vê representado. É isso aí, muito bem. Não sei se tem mais isso aqui. 30. Maria, sim, a da Maria ficou excelente. A Maria colocou ali à esquerda as bandeiras de países reconhecidos como democracia desenvolvidas. No meio, países com a democracia em desenvolvimento. E na direita, países que a democracia não acontece. Percebemos o Brasil, a Argentina e até os Estados Unidos não chegaram a um nível de democracia. Existem índices, né, que medem, é um índice de satisfação, é um índice de satisfação da população, é um índice que mensura as instituições democráticas, já falei algumas delas, e esse índice também mensura a corrupção. Fora as falas midiáticas e a projeção de modelos mentais dos meios de comunicação no Brasil, a Lava Jato se tornou um dos grandes índices e elevou o Brasil um pouquinho acima, porque realmente as investigações, mesmo com algumas questões ainda não muito claras, ela aconteceu em grande parte, né? E eu conversando com uma pessoa no Canadá, ela conhecia assuntos tratados na Lava Jato com mais propriedade do que nós aqui no Brasil. Eu, como professor, eu tenho que investigar, tenho que correr atrás. Ela que não é professora lá no Canadá, ela conversando comigo assuntos muito interessantes das investigações, muito importantes, para desbaratar quadrilhas mesmo, que não é discutida aqui nos meios de comunicação do Brasil. Lamentável, e essa sacada da Maria aqui foi tremenda, Maria, que até mesmo os Estados Unidos não está enquadrado nessas, como países como a Suíça, ali do lado esquerdo. E a Suécia também. Muito bom esse trabalho, hein? Parabéns. Eu acho que é o último... tem mais ainda. Aqui a Rainara, né? Um trabalho, uma imagem forte ali, né? Bacana. Uma coisa mais revolucionária, né, Rainara? Bacana. O seu voto é capaz de dar poder a alguém. Se como? Mas esse poder é apenas uma ditadura maquiada de liberdade. Olha aí o que a Rainara colocou. Que poucos veem, não há uma democracia. Olha, pessoal, o que a Rainara colocou é tremendo, hein? Imagina se nós, em meio a toda essa balbúrdia de Lava Jato, de esquerda, de direita, de Dilma, de Lula, Lula é, Lula não é, Dilma sofre golpe, não sofre golpe. Se nós, como sociedade, cobrássemos o avanço e a transparência da Lava Jato e do Supremo. Antes de encerrar, está acabando aqui os trabalhos, né? Eu quero dizer para vocês que a democracia brasileira, ela está segurando o desenvolvimento do país, porque o Supremo, como está hoje na mira de uma instituição, está sendo mirado, né, como uma instituição, ou observado, melhor dizendo, internacionalmente, como uma instituição extremamente suspeita, os investimentos não entram no país. Desse jeito, pessoal. O Ministério Público no país, ele está acima da média de países que estão no nível de classificação do Brasil. Mas a sociedade não dá o devido apoio ao Ministério Público para o seu desenvolvimento. E à Polícia Federal, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós vemos filmes sempre colocando em destaque o FBI, né? A Polícia Federal americana. Então, pessoal, isso é visão, né, da população em relação a essas instituições. E a articulação do discurso em nossa sociedade são questões secundárias. E nós ficamos rodando nas questões secundárias, não compreendendo a democracia. A contribuição da Rainara aqui, significativa. Muito bem, excelente trabalho da Rainara, ficou excelente mesmo.
E aqui, pessoal, eu coloquei um texto da Rafaela. Ela mandou um pouquinho atrasado, eu acho que ela não estava tendo acesso, e mandou o texto. A ideia não é um texto, né? A ideia é uma imagem e associando uma frase à imagem, mas achei interessante o texto, fica aí valendo a atitude da Rafa, a iniciativa de mandar aí o pensamento dela. Aos olhos da sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças, morais, conhecimento adquirido a partir do convívio social. Legal. O que for belo numa sociedade poderá ser feio em outro contexto cultural. Muito bom, Rafa. Nós imaginamos uma moça, um grupo de jovens na praia, né, meninos e meninas, e uma moça lá do Afeganistão que usa burca. Né? Para ela, aquela cena na praia é extremamente vulgar, extremamente fora de contexto, né? Bem isso mesmo, fora do contexto cultural, para ela não cairia bem aos olhos dela. Da mesma forma, as meninas na praia, quando vissem uma moça de burca, ficariam imaginando, mas o que é isso? Né? Por que ela se veste dessa forma? Exatamente, a ideia de cultura e pensarmos cultura é essa coisa da alteridade, né? Conseguir perceber o outro, se aproximar, conhecer, entender, como foi o vídeo lá da Bruna. Né? E isso é muito legal em relação à cultura. O tolo, ele ri, ele tira sarro, ele faz bullying da pessoa diferente. Esse é o tolo. Ele não se percebe tolo, mas nós estamos trabalhando justamente o contrário, né? Temos uma percepção mais ampla de mundo. Beleza? Vamos lá. O conceito de cultura de massa pode ser definido como padrões compartilhados pela maioria dos indivíduos, independentemente da renda, instrução, ocupação, etc. Beleza, Rafa, valeu. Está aí a contribuição da Rafa. E eu ia esquecendo da Daiane, da Yasmin e do Gustavo. Não é Gustavão, eu digitei errado ali. É o Gustavo. E eles já falaram, professor, cadê o meu trabalho e tal, né? Fizeram com tanto carinho e o professor ia esquecendo de colocar o trabalho deles aqui. Número 33, deixa eu ver se é isso mesmo, 32, 33. Eles colocaram um indivíduo votando e alguém colocando uma notinha, né? Um cascalhinho ali para aquele indivíduo votar num determinado candidato. Então temos a democracia em nosso país, nossos direitos. Na imagem, por si só, um atentado contra a nossa Constituição política e as conquistas obtidas pela população. Isso é o famoso golpe. Isso é um golpe mesmo, né? Um golpe verdadeiro, né? Um golpe que está aí no dia a dia. Candidatos, ao invés de se preocuparem com a melhoria do país, com honestidade e amor no que está liderando, mas não, eles querem comprar votos e ganhar sem honestidade. Até quando isso vai durar? Precisamos mudar isso, afinal é democracia e é o nosso direito, ora bolas, né? Precisamos das organizações que defendem os interesses políticos. Muito bom, Daiane, Yasmin, Gustavo, é isso mesmo. A desigualdade entre os homens e as mulheres em nossa sociedade é um exemplo bem interessante. Precisamos acabar com esses golpes que acontecem realmente, pontualmente, o tempo todo, em todo o país. Aí, muito bom a contribuição da Daiane e da Yasmin. E também do Gustavo. Pensaram, né? Olharam para o mundo, criaram a sua visão sociológica, né? Uma visão sociológica, e assim nós vamos libertando o nosso modelo mental dos estereótipos que nos querem enquadrar. Muito bem, muito obrigado a todos vocês que participaram. Alguns alunos não têm acesso à plataforma do Class, outros alunos estão com
problemas pessoais, problemas econômicos, tem aluno que nem em São José está longe, teve que ir embora, e alguns alunos estão desanimados. Isso faz com que eu redobre o meu agradecimento a vocês que participaram, colocaram a energia de vocês, pensaram no assunto, se engajaram e contribuíram. Para mim, como professor de Sociologia, é maravilhoso ver a expressão de vocês em relação ao tema Sociologia. Muito bom, muito obrigado a todos e aproveite então, escolha um dos trabalhos que mais você se alinhou, pegue o número, vai lá no formulário que eu coloquei e vote em 3 trabalhos, os melhores. Muito obrigado a todos novamente e até a próxima.